Olá a todos, bem-vindos. Dica 7, dia 7, como falar inglês sem medo. Hoje minha dica, ela vai ser em relação a como estudar, né? Existem vários alunos que me perguntam em relação a, por exemplo, listening. Como que eu vou estudar listening? Né? Eu tenho que colocar legenda em português, tenho que colocar legenda em inglês. Como é que é a melhor forma da gente trabalhar listening, né? Os exercícios de escuta. A primeira coisa que eu vou falar para vocês em relação a listening é o listening, ele tá muito ligado ao speaking. Então, a escuta, ela tá muito ligada à fala. E isso é uma coisa meio óbvia. Por quê? Porque se você escuta muito bem, você consegue se comunicar muito bem verbalmente. Se você entende o que a pessoa tá falando, é muito mais fácil de você interagir com essa pessoa. Então, a escuta, ela tá bem relacionada à fala. Toda vez que vocês se propõem a estudar listening, o que vocês podem fazer, né? Vou colocar legenda em inglês e aí vou acompanhando a leitura ali. É válido? É válido. Por que é válido nesse contexto? Porque nesse momento, quando você escolhe que você vai escutar, vai acompanhar o áudio junto com a legenda em inglês, você está treinando aí alguns pontos específicos. Então, por exemplo, você está treinando aí pronúncia, vocabulário, né? Os links que eu sempre falo para vocês. Então, toda vez que vocês se propõem a estudar listening com legenda, é legal ter do lado, né, um caderninho também. Por quê? Se vocês percebem que uma palavra lhe chama a atenção de vocês, escreve rapidinho, não precisa parar ali no momento e procurar. Não, escreve ali rapidinho. Se você entendeu o significado daquela palavra no contexto, também escreve ali. Às vezes uma palavra se repete muito e aí você fica curioso, curiosa para saber o que significa. Então vale a pena também escrever ali no caderno. Agora, se você resolve então que você vai ver a sua série favorita, um filme, sem legenda nenhuma, só escutando mesmo, é válido. Tem muita gente que fala, mas eu não entendo nada do que eles estão falando. Gente, é uma coisa meio lógica, né? Se vocês não estão acostumados com o som daquela língua, obviamente vai ser mais difícil para vocês perceberem, né? Se de repente ali é uma afirmação, é uma negação, é uma pergunta. Conforme vocês vão escutando mais a língua, vocês vão acostumando o ouvido de vocês àquele som específico. Então, pega uma língua aí que não é muito comum no dia a dia de vocês. Coloca lá para escutar. Vamos, sei lá, pegar o exemplo do alemão. Às vezes você não tem costume aí de escutar muita coisa em alemão. Quando você escuta alguém falando em alemão, você não consegue inicialmente perceber o que é uma palavra, o que é uma frase, se é uma frase negativa, afirmativa, mas conforme você vai escutando muito alemão na sua vida, você já começa a identificar ali o que é uma palavra, né? Você consegue perceber mais a entonação de como que a pessoa tá utilizando aquela frase. E mesmo que você não entenda, né, o sentido literal ali, você meio que já começa a entender o contexto, enfim, é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa para qualquer língua que vocês forem aprender, né? Então vamos trazer aqui para o inglês de novo. Quando você tá lá assistindo o seu filme, a sua série, sem a legenda, você tá treinando isso, acostumar o seu ouvido ao som do inglês, você já começa a identificar entonação, contexto, afirmação, negação, pergunta. E percebam uma coisa, assistam lá, tudo em inglês, não é pra vocês ficarem tentando entender palavra por palavra, não, vocês só vão assistir o filme, a série, seja lá o que for que vocês estejam assistindo. No final do filme, da série, vocês vão conseguir explicar exatamente o que aconteceu ali naquele filme.
Isso a gente chama de contexto. Então, muitas vezes é o contexto que vai fazer com que a conversa flua, né? A gente utiliza do contexto durante toda a nossa vida no inglês. Então, acho que é isso, gente. A minha dica hoje de como estudar listening sempre tem um propósito. Você, assim, nunca é em vão, né? Sempre é uma contribuição na vida de vocês. Então, basta fazer a escolha ali de como que eu quero estudar hoje, como que eu quero estudar o listening hoje. E aí façam uma escolha e divirtam-se. O mais importante de tudo é vocês fazerem tudo com leveza, né? Dentro do espaço, gente, da leveza, da facilidade, da diversão. Quando eu falo da diversão, divirta-se, não é pra ir, uhul, vou pra festa, pode ser também, mas eu digo, divirta-se com você mesmo, no estado de leveza, de facilidade, sabe? Quando a gente faz tudo com tranquilidade, naquela sensação gostosa, é isso. Então, divirtam-se muito com vocês mesmos, com a língua inglesa, com os estudos e o que mais é possível. Beijo, até amanhã.